mulheres na ciência vem crescendo, a dificuldade de inserção em algumas áreas específicas permanece, é o caso de algumas engenharias. A gente pode falar que ainda existe aquela visão de que algumas áreas são femininas e outras são masculinas? Sim, ainda tem esse estigma de que algumas áreas, né, pertencem mais a mulheres e outras áreas pertencem mais aos homens. Igual você citou as engenharias, apesar de nos cursos, né, a gente vê que algumas engenharias o número de mulheres são maiores que o número de homens, como é o caso de engenharia de alimentos, engenharia de química, engenharia ambiental, que são até engenharias que são mais próximas às ciências biológicas, a química e tudo mais. Quando chega no mercado de trabalho, isso muda. Os altos cargos ainda são ocupados por homens, até porque, né, quem vai selecionar esses novos profissionais são homens, né? Então, mesmo aumentando o número de mulheres, a gente tendo mais mulheres com ensino superior no nosso país, quando chega no mercado de trabalho, a diferença ainda é grande. E algumas áreas, igual no caso da engenharia civil, quando a gente vai para a área da construção civil, das obras, ainda é muito dominado pelos homens, até porque tem aquela coisa, né, da mulher dentro da obra, como que os pedreiros vão, né, tacar as ordens das mulheres, como um homem vai tacar uma ordem de uma mulher. Então acaba que essas áreas ainda permanecem dominadas pelos homens. As mulheres, elas muitas vezes têm que assumir atitudes consideradas mais masculinas para conseguir se impor naquele local, né? Então, infelizmente, sim, ainda temos, apesar de estar tendo mudanças, a gente está conseguindo ter mais mulheres nas áreas, na engenharia, nos cursos de ciências exatas, ainda tem esse estigma, principalmente quando a gente olha o mercado profissional. Então, a dificuldade não é só entrar, a dificuldade também é permanecer. Sim, exatamente. E esse que é o maior, é um dos problemas, né? Porque muitas vezes entra uma boa quantidade de meninas, só que elas não chegam a concluir o curso, ou às vezes até concluem, mas não exerce a profissão, não segue a carreira. Camila, em relação às autoras, a gente já encontra muitas mulheres que são referência nessas áreas, que escrevem livros. Por exemplo, você é da área de engenharia civil. Você conhecia alguma antes de entrar no curso? Hoje em dia tem alguma que é referência para vocês? Como que é essa questão? Então, na questão dos autores, né, isso às vezes é um pouco difícil, assim, determinar se o autor é um homem ou uma mulher, porque a gente tem a questão que muitos autores, eles publicam usando as iniciais do nome e o sobrenome. E isso muitas vezes é feito até para mascarar isso, para a pessoa não saber se é uma mulher ou se é um homem que está escrevendo, porque muitas vezes o nome de uma mulher perde um pouco da credibilidade. Mas, assim, em termos geral, porque eu já parei assim, para poder, né, buscar, procurar sobre o nome daquele autor, a maioria é homem, né? E questão, assim, de engenheiras mesmo, eu só fui saber mais nome de engenheiras, assim, da minha área, né, de engenharia civil, depois que eu entrei pro grupo de Mulheres com Ciência, que eu comecei a pesquisar mais, que eu me interessei mais pelo tema, e aí que eu fui descobrindo grandes nomes de engenharia que passa despercebido pra gente, porque muitas vezes a gente sabe mais nomes de homens, né, mas de mulheres nós sabemos poucos. Que é o caso também igual da Carmen Portinho, quase ninguém sabe o nome dela, mas foi uma grande engenheira civil brasileira que foi até a responsável por trazer a questão de habitação social para o nosso país, e pouco é falado dela. Alana, como você acredita que a gente pode ampliar a presença feminina na ciência? Então, um ponto importante para a gente conseguir ampliar essa presença é que a gente consiga fazer com que as meninas elas enxerguem essas áreas como uma área também feminina. Então, é importante a gente atuar, por exemplo, nas escolas e nas próprias graduações, para que a gente garanta que essas meninas tenham representatividade feminina. Ou seja, isso a gente pode fazer, às vezes, por meio de algum filme, por meio de biografias, né? Que é o tipo de atividade que a gente tenta fazer no nosso projeto, que é mostrar para as meninas que já existem mulheres na ciência, que essas mulheres, elas são produtivas na ciência, e que essa área também é uma área que a gente pode participar e que a gente pode atuar. Então, acho que esse tipo de discussão dentro de escolas e dentro da própria faculdade ajuda muito para que as mulheres se enxerguem como pessoas que podem encarar essas áreas. Então, esse é um ponto que é a representatividade. Outro ponto também é combater alguns dos problemas que a gente tem
tanto para o acesso quanto para a permanência dessas mulheres nessas áreas. Então, a gente sabe que a gente tem alguns casos de assédio, a gente tem casos de preconceito na hora de fazer, por exemplo, entrevistas de trabalho. Então, a gente tem que combater esse tipo de problema que as mulheres enfrentam para ter a sua inserção, por exemplo, no mercado de trabalho. Então, acho que a gente tem que tentar tanto garantir o acesso e também a permanência por meio de atividades e projetos, que a gente possa conseguir controlar esses mecanismos para as mulheres poderem entrar nessas áreas. Alana, na sua avaliação, quais as principais dificuldades que as mulheres encontram quando elas decidem entrar na ciência? Bom, o primeiro ponto é a questão histórica. Né? A gente sabe que as mulheres elas tiveram um início, a educação tardio, em comparação com os homens. Então, isso gera uma dificuldade para as mulheres entenderem qual é o papel delas dentro dessas áreas, né? Para elas se enxergarem como possíveis profissionais dessas áreas. E, às vezes, também tem um problema que são as próprias famílias, que elas não enxergam essa área na hora de incentivar uma mulher, por exemplo, a entrar nessa área. Muitas famílias, às vezes, não enxergam isso como uma área feminina. Então, às vezes, quando uma mulher escolhe uma engenharia ou escolhe fazer uma ciência exata, as famílias não entendem muito bem essa escolha, né? E não incentivam previamente essa escolha. Então, além disso, também tem a questão de que as meninas não vão crescer com essa ideia de que esse é um espaço delas, é um espaço que elas podem ter acesso. Então, é difícil elas romperem essa barreira para chegar até essa área. E depois também tem a dificuldade de permanecer nessas áreas, justamente enfrentando as dificuldades que elas podem ter. Às vezes é muito difícil para uma menina se manter num curso onde a maioria ainda são os homens, né? Então as meninas têm um pouco de dificuldade de lidar, de se enturmar e de ter um convívio com a própria turma. Às vezes a própria turma dentro da graduação tem preconceito com essas meninas, justamente por elas serem meninas numa área que às vezes se considera que ainda é uma área masculina. E às vezes também elas têm dificuldades até às vezes com os próprios professores e com empregadores, né? Justamente porque a maioria deles ainda é homem. E aí elas enfrentam um pouco de preconceito na hora de serem avaliadas na escolha de um projeto, na hora de conseguirem alguma bolsa. Isso tudo vai dificultando a permanência delas nesses cursos e depois, obviamente, a continuidade delas como uma profissional nessa área.